Meu nome é Arya. Minha vida nunca foi um conto de fadas. Cresci sem luxos, aprendendo o valor do trabalho e da honestidade em cada detalhe da minha casa modesta. Quando conheci William, achei que finalmente encontraria um lugar onde a minha essência seria valorizada. Errei, e como eu errei. O jantar na casa dos pais de William. Ainda sinto frio na barriga quando lembro da noite. A casa dos pais de William era imponente, cheia de quadros caros e um silêncio pesado que parecia engolir qualquer riso genuíno. A luz do lustre de cristal refletia em talheres de prata, mas para mim, tudo ali tinha um brilho falso. Eu estava nervosa, com as mãos suando, tentando parecer à vontade em um vestido que, apesar de ser o meu melhor, parecia simples demais para aquele ambiente. William, ao meu lado, parecia cada vez menor, engolido pela presença dominadora de sua mãe. Mãe, essa é a Arya. Ela tem uma pequena empresa de tecnologia. William disse, nos apresentando. Susana apenas sorriu com os olhos, mas parecia um falso sorriso. Arya, querida, a voz de Susana Gordon, minha sogra, ecoou pela sala de jantar, cortando a conversa morna sobre o tempo. Seus olhos, antes focados em William, agora me perfuravam. William me contou sobre o seu negócio. É tão peculiar. Ela sorriu, um sorriso que não alcançava os olhos, como se estivesse diante de uma criança exibindo um desenho mal feito. Eu tentei respirar fundo, sentindo o ar rarefeito no ambiente. É a Ascentec. Trabalhamos com soluções de tecnologia, desenvolvimento de software. Ela balançou a mão com desdém, cortando-me a palavra. Sim, sim. Tão moderno. Mas convenhamos, não é algo para alguém da nossa família, não é? William precisa de alguém com mais estabilidade. Alguém que entenda o peso de um sobrenome, de uma tradição. Meu rosto queimava. Olhei para William, implorando com os olhos por alguma defesa, um sinal de que ele me via como mais do que um estorvo. Mas ele estava ali, parado, o olhar fixo no prato, como se a salada à sua frente fosse a coisa mais interessante do mundo. A faca e o garfo pareciam pesar em minhas mãos. Minha origem é humilde, Susana, eu nunca neguei, minha voz saiu mais firme do que eu esperava, mas com um tremor quase imperceptível. Mas a minha dignidade e o meu trabalho são tão válidos quanto qualquer tradição. Ela riu, uma risada curta e fria. Dignidade não paga as contas, Arya. E não constrói um futuro para William. Deixe-me ser clara. Ela fez um gesto para o mordomo, que se aproximou com uma bandeja prateada. Sobre ela, um envelope branco. Meu coração disparou. William é um bom menino. Ele merece o melhor. E você, Arya, infelizmente, não faz parte desse melhor para ele. Ela pegou o envelope e estendeu-o para mim. Aqui está uma quantia. $50.000. Não é uma fortuna, mas deve ser o suficiente para você recomeçar. Para você e a sua empresa peculiar. Apenas, saia da vida de William. E da nossa família. Meus olhos se encheram de lágrimas, mas eu me recusei a deixá-las cair. Aquele envelope era uma bofetada na minha alma, um atestado de que eu era descartável, sem valor. Ela pensou que $50.000 me comprariam, mas eu nunca estive à venda. O silêncio na sala era tão denso que eu podia ouvi-lo. William finalmente ergueu a cabeça, os olhos arregalados, mas ele não disse uma palavra. Não fez um movimento. Ele era cúmplice, tão culpado quanto a mãe. E a traição dele foi ainda pior. Minha mão tremeu quando estendi o braço, mas não para pegar o cheque. Com um movimento brusco, empurrei o envelope de volta para a mesa, fazendo deslizar sobre a toalha de linho branca. O som suave do papel contra a mesa parecia um trovão em meus ouvidos. Eu não preciso do dinheiro de vocês, eu disse, a voz embargada, mas com uma convicção que eu não sabia que tinha. As palavras saíram como um sopro gélido. Nunca precisei. E acreditem, nunca mais me verão. Levantei-me da cadeira, sentindo as pernas bambas, mas a raiva me dava uma força estranha.
Aquele cheque amassado, um símbolo da minha humilhação, estava ali, jogado. Meu coração batia descompassado. Eu precisava sair daquele lugar que exalava podridão disfarçada de riqueza. Antes de dar as costas, meus olhos encontraram os de William. Ele me olhava com uma mistura de choque e algo que parecia vergonha. Não havia arrependimento. Eu peguei o cheque do chão e o amassei entre os dedos. A humilhação tinha um rosto, um nome e um endereço. Deixei o jantar, o luxo, a família dele e, principalmente, William, para trás. Eu saí porta fora, sentindo o ar fresco da noite me envolver, um contraste com o calor sufocante da humilhação que me queimava por dentro. A cada passo, a dor se misturava com uma raiva fria e uma determinação que eu nunca havia sentido antes. Os primeiros dias foram um borrão de lágrimas e desespero. Eu me isolei em meu pequeno apartamento, as cortinas fechadas, o mundo lá fora parecendo tão distante quanto a minha própria felicidade. A lembrança de William deixando todo o caos acontecer sem se pronunciar, era o que mais me doía. Eu pensava que éramos feitos um para o outro, mas só ali eu percebi que nunca fui importante para ele. Mas, de repente, em meio àquele caos emocional, uma faísca. A vergonha se transformou em combustível. Aquela humilhação seria o meu ponto de partida. Não seria o meu fim. A Syntec, que até então era um projeto tímido, uma ideia que eu acalentava com paixão, mas sem muito capital, seria a minha resposta. Seria a minha vingança, não em forma de destruição, mas de construção. Comecei a trabalhar com uma intensidade quase febril. Meu apartamento virou um escritório, meu quarto, uma sala de reuniões. As noites se emendavam nos dias. Eu tomava café como se fosse água, e a cada gole, sentia uma nova onda de energia. Cada linha de código que eu escrevia, cada e-mail que enviava, cada cliente que eu contatava, era um tijolo na construção do meu império. Eu me lembrava das palavras de Susana, de como ela duvidava da minha capacidade. Aquilo me impulsionava. A cada não que eu ouvia, a cada porta que se fechava, eu me lembrava daquele jantar, e isso me dava força para abrir 10 outras portas. A Syntec, que antes era uma pequena flor em botão, começou a desabrochar. Eu buscava parcerias estratégicas, pessoas que acreditassem no meu potencial e na minha visão. Investi em talentos, em pessoas que, como eu, eram apaixonadas por tecnologia e inovação. E, principalmente, foquei na qualidade. Cada projeto era uma oportunidade de mostrar o que éramos capazes. Lembro-me de um projeto em particular, um sistema complexo para uma empresa de logística. O prazo era apertado, os desafios eram imensos. Minha equipe estava exausta, e eu também. Houve noites em que a dúvida batia à porta, silenciosa, tentando me derrubar. Eu me pegava olhando para o teto, me perguntando se eu era forte o suficiente. Mas então, a imagem do rosto frio de Susana surgia em minha mente, e um fogo se acendia em meu peito. Eu não podia falhar. Não para mim, mas para mostrar a eles que estavam errados. Naquela semana, eu dormi menos de 4 horas por noite. Liderava com firmeza, mas também com inspiração. Fazia café para a equipe, ouvia suas preocupações, resolvia problemas. A cada obstáculo, eu sentia a adrenalina pulsar em minhas veias. No dia da entrega, a tensão era palpável. Quando o sistema foi ao ar e funcionou perfeitamente, o alívio e a alegria que senti foram indescritíveis. A equipe me abraçou, e eu senti que não estava sozinha. A Syntec não era apenas uma empresa, era a materialização da minha resiliência. Era a prova de que eu podia mais do que eles imaginavam. Eu não era mais a área fragilizada que chorava no carro, e eu era a área Edwards, a CEO da Syntec. O reconhecimento começou a surgir. Primeiro, pequenas menções em blogs de tecnologia, depois, artigos em revistas do setor. Comecei a receber convites para palestras, para eventos importantes. Cada vez que meu nome era pronunciado com respeito e admiração, eu sentia uma pequena alfinetada no orgulho da família Gordon. O mundo deles era pequeno, e o meu estava se expandindo. O tempo, que antes parecia arrastar-se, agora voava.
Os anos se passaram como um piscar de olhos, e a Ascentec deixou de ser uma promessa para se tornar uma realidade consolidada no mercado. Nossos projetos se tornaram referências, nossos clientes, parceiros de longa data. A empresa cresceu exponencialmente, com escritórios modernos em diferentes cidades, uma equipe talentosa e uma reputação impecável. E eu, Ária Eduardes, estava no comando de tudo. A vida é cheia de reviravoltas. Ou seria mais preciso dizer que, quando você dá a volta por cima, as reviravoltas encontram você. Comecei a ouvir, de forma sutil no início, que a empresa da família de William não estava indo bem. Meus contatos no mercado, pessoas com quem eu fazia negócios, comentavam sobre a queda nas vendas, a perda de grandes contratos, a dificuldade em se adaptar às novas tecnologias. A outrora intocável empresa Gordon estava em declínio, e o contraste com o sucesso avassalador da Ascentec era gritante. Um dia, recebi uma mensagem. Não era de Susana nem de William, mas de uma amiga em comum, que com uma voz quase sussurrante, perguntou se eu poderia conversar com a mãe de William. Eu recusei, educadamente, mas firme. Não havia razão para uma conversa. Depois, veio um telefonema. O número desconhecido piscou na tela do meu celular. Era a voz da mãe de William. Aquele timbre altivo, que um dia me intimidou, agora soava estranhamente menos imponente. Ária, minha querida, ela disse, com uma falsa doçura que me causou arrepios. Como você está? Soube que a Ascentec está se saindo muito bem. Fico feliz por você. Um nó se formou em minha garganta. Aquela mulher, que um dia me humilhou publicamente, agora tentava se reaproximar com palavras vazias. Estou bem, Susana. A Ascentec está prosperando, de fato. Mas acredito que não me ligou apenas para saber como estou, certo? Minha voz era profissional, distante, sem qualquer resquício da jovem vulnerável que ela havia conhecido. Houve uma pausa do outro lado da linha, um suspiro pesado. Bem, sim, Ária. A verdade é que, a nossa empresa está passando por um momento delicado. Precisamos de um novo parceiro. Alguém com a sua expertise. Eu mantive a calma, a respiração lenta e controlada. Entendo. Bem, a Ascentec está sempre aberta a novas parcerias, Susana. Mas o processo é rigoroso, como deve imaginar. Claro, claro, ela disse, a voz um pouco mais apressada. Seria possível uma reunião? Com William também, claro. Ele gostaria muito de te rever. Um sorriso quase imperceptível surgiu em meus lábios. William gostaria de me rever? De repente, a lembrança do cheque amassado e da sua passividade me invadiu. O mesmo William que permitiu que a mãe me humilhasse e não fez nada a respeito, nem sequer me procurou depois de tudo. Esse mesmo William queria me rever. Que ironia! Posso agendar uma reunião com a minha equipe comercial. Eles farão a primeira análise. Se houver interesse, aí sim, podemos conversar. Era uma manobra para mostrar que eu estava no controle, que eles teriam que provar seu valor. Ela aceitou. Certo. Entendo. Agradeço, Ária. De verdade. Desliguei o telefone e senti uma mistura de satisfação e cautela. A vitória tinha um sabor agridoce. Eu sentia o gosto da justiça, mas sabia que não podia me deixar levar pelas emoções. Era preciso manter a cabeça fria. A Ascentec era minha criação, e eu a protegeria. Alguns dias depois, recebi um e-mail formal. Prezada Senhora Edwards, a Gordon Enterprises vem por meio deste expressar seu profundo interesse em estabelecer uma parceria estratégica com a Ascentec. Acreditamos que a união de nossas expertises poderá gerar resultados significativos para ambas as partes. Solicitamos gentilmente uma reunião formal para discutirmos os termos de uma possível colaboração. Atenciosamente, William Gordon. O tom do e-mail era de necessidade, não de oferta. A formalidade contrastava com a memória daquele jantar desrespeitoso. Aceitei a reunião, mas em meus próprios termos. Escolhi a data, o horário e,
o mais importante, o local, a sala de reuniões principal da Centec. O dia da reunião chegou, e eu sentia uma eletricidade diferente no ar. A sala de reuniões principal da Centec era um espetáculo por si só. Moderna, com paredes de vidro que ofereciam uma vista panorâmica da cidade, a sala respirava poder e inovação. A mesa grande, de madeira maciça e polida, acomodava confortavelmente 12 pessoas. Cadeiras ergonômicas, um sistema de projeção de última geração, tudo ali exalava o sucesso da minha empresa. As janelas, que iam do chão ao teto, deixavam a luz do sol de uma tarde de outono entrar, iluminando o ambiente de forma acolhedora, mas também imponente. Eu estava ali, sentada à cabeceira da mesa, vestindo um tailleur bem cortado que me dava uma sensação de poder e confiança. Minhas mãos estavam juntas sobre a mesa, e eu controlava minha respiração, esperando. Não havia nervosismo, apenas uma expectativa serena. Eu me sentia pronta. Anos de trabalho duro, de noites sem dormir, de superação, tudo me trouxe até este momento. O som suave da porta se abrindo anunciou a chegada. Susana e William. Eles entraram na sala, e o contraste com a lembrança daquele jantar foi chocante. Susana, que antes esbanjava uma arrogância inabalável, agora parecia menor. Seus cabelos, que eu lembrava serem sempre impecavelmente arrumados, estavam um pouco desgrenhados. As rugas em seu rosto pareciam mais profundas, e seus olhos, que antes tinham um brilho de superioridade, agora revelavam cansaço e uma preocupação velada. Ela tentava manter a pose, um sorriso forçado nos lábios, mas a maquiagem parecia não conseguir esconder a exaustão. William estava ao lado dela, e ele era uma sombra do homem que eu havia conhecido. Seu terno, antes impecável, parecia um pouco amassado. Ele evitava meu olhar, seus ombros caídos, uma aura de desânimo ao seu redor. O homem que um dia foi o centro do meu universo, que um dia eu amei, agora parecia ter encolhido. Arya, minha querida. Há quanto tempo? Você está radiante, Susana forçou um sorriso, estendendo a mão. O cheiro de seu perfume caro, antes associado a algo inatingível, agora me parecia enjoativo. Eu me levantei, mas não para abraçá-la. Meu aperto de mão foi firme, profissional, sem emoção. Senhora Gordon. William. Por favor, sentem-se. Vamos direto ao ponto. Minha voz era calma, controlada, sem traços da Arya do passado. William, com a voz baixa, quase inaudível, finalmente conseguiu me encarar por um segundo. Arya, é bom te ver. Sua empresa cresceu muito. Eu apenas assenti, um sorriso contido nos lábios. Sim, William. A Centec tem tido um bom desempenho, de fato. Mas não estamos aqui para falar sobre isso, certo? Falem-me sobre o que os trouxe aqui. Susana pigarreou, tentando recuperar a compostura. Ela começou a falar, com dificuldade, sobre a situação financeira da empresa. Mencionou a queda de contratos, a dificuldade em se adaptar ao mercado, as dívidas acumuladas. Sua voz, antes tão autoritária, agora parecia um lamento abafado. William, por sua vez, complementou a história, visivelmente constrangido. Ele falava sobre a necessidade de um contrato com a Centec, a nossa reputação, o quanto a nossa parceria seria crucial para a sobrevivência da empresa deles. Eu os ouvia atentamente, sem interromper. Cada palavra deles, cada detalhe sobre a decadência de sua empresa, era como uma nota de uma sinfonia silenciosa que tocava em minha alma. Não havia prazer na dor deles, mas sim uma profunda satisfação em ver que o universo, de alguma forma, havia corrigido um erro. No final, quando o silêncio preencheu a sala, eu me recostei em minha cadeira, com um olhar que misturava satisfação e autoridade. O sol da tarde entrava pela janela, iluminando a sala e, ironicamente, destacando a palidez no rosto deles. Entendo a situação de vocês, comecei, minha voz calma e clara. Mas lembro-me de um tempo em que a dignidade da minha empresa, e a minha própria, não eram valorizadas. Vocês se lembram? O silêncio na sala se tornou denso, quase doloroso. Susana e William se encolheram, como se eu tivesse os atingido com um raio.
Os olhos de Susana se arregalaram, e William olhou para o chão, incapaz de me encarar. A humilhação que eles me impuseram naquele jantar, agora, estava de volta para eles, reverberando no ar. Susana tentou falar, a voz trêmula. Arya, nós erramos. Fomos arrogantes e injustos. Eu sinto muito. Por tudo. Suas palavras eram baixas, quase um sussurro. Não era o pedido de desculpas que eu sonhei em ouvir durante anos, mas era o mais próximo que eu jamais conseguiria. William ergueu a cabeça, os olhos marejados. Eu devia ter te defendido. Eu fui um covarde. Por favor, Arya, se puder nos ajudar. Eu me levantei e fui até um bar elegante no canto da sala, onde havia taças e uma garrafa de água mineral. O som suave da água enchendo as taças quebrou o silêncio. O verdadeiro valor, como eu aprendi, não está no dinheiro ou na origem, mas na dignidade e na capacidade de se reerguer, eu disse, enquanto servia a água. Vocês me deram uma lição valiosa naquele dia. Uma lição que me impulsionou. Eu peguei uma taça para mim e me virei para eles. Hoje, eu ofereço a vocês um gole da minha vitória. Estendi as taças para eles. Susana e William se entreolharam, a humilhação do passado agora estampada em seus rostos. Eles pegaram as taças, as mãos ligeiramente trêmulas, a água parecendo mais pesada que o vinho mais caro. A Centec considera parcerias, continuei, minha voz firme e decidida. Mas não com base em favores. Sinto em dizer, mas neste momento, não temos interesse em firmar parceria com vocês. Mas aqui está algo para ajudá-los. Entreguei um envelope a eles. Quando Susana abriu, ela se empalideceu. Um cheque de $50.000. Os dois ficaram sem palavras. Então, eu completei, aqui está uma quantia. $50.000 não é uma fortuna, mas deve ser o suficiente para vocês recomeçarem com sua empresa peculiar. Eles ficaram atonitos. Eles ouviram o mesmo que eu havia escutado anos atrás, naquela sala de jantar. Ali eu estava encerrando um ciclo. Eu definitivamente não queria nenhum laço com aqueles que me humilharam quando eu ainda não tinha sucesso, e só me procuraram porque precisavam de ajuda. Eles não tinham se arrependido de suas atitudes, eles tinham se desculpado na intenção de conseguirem minha ajuda. Aqueles $50.000 não fariam falta para mim, muito menos para minha empresa, mas me ajudaram a colocar um ponto final nessa história. A Centec continuou a prosperar, expandindo seus horizontes e solidificando sua posição como uma das maiores empresas de tecnologia do país. Naquele dia, na sala de reuniões, eu senti a satisfação de quem construiu algo grandioso a partir da dor. Eles me ensinaram que a melhor vingança é um sucesso avassalador. E o sabor dessa vitória, ele sim, é inesquecível. Obrigada por ouvir o relato de Arya. O que você teria feito no lugar dela? Conte aqui nos comentários, queremos muito saber. Se você gostou dessa história, por favor curta e compartilhe esse vídeo para nos apoiar a trazer cada vez mais relatos inspiradores, e se inscreva no canal para não perder nenhuma história. Até o próximo vídeo.